A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Cláudio Morandi, sou pastor da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos tratar de um assunto: a depravação total do ser humano. Então vamos ficar bastante atentos, ficar bastante concentrados para nós refletirmos na verdade da palavra com este tema que é tão importante para a minha vida e para a sua vida. Inicialmente nós vamos chamar aqui a leitura da palavra em Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 12. Romanos 5:12. Assim diz a palavra de Deus: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Agora nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos em nome de teu Filho Jesus, por essa liberdade que temos em pregar a tua palavra. O desejo do nosso coração é que tu abras o nosso entendimento para conhecermos plenamente a verdade da tua palavra. Pai, eu sei que a tua palavra dói, ela machuca, ela fere, mas ela também cura, ela sara. Por isso, Pai, nos dê ousadia, intrepidez, capacidade e habilidade para ministrar a tua palavra. E fala ao coração de todos os que nos escuta nesta oportunidade. Nós confiamos que tu irás falar, que tu irás operar regeneração na vida daqueles que ainda não foram alcançados pela tua graça. Faça esta obra, Pai, por favor, por tua misericórdia. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso Salvador, é que nós oramos. Amém. Queridos, a palavra fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E este homem, pelo qual entrou o pecado no mundo, nós conhecemos e sabemos que é Adão. Só que quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe também a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos aqueles que são nascidos de Adão pecaram. Então ninguém neste mundo nasceu sem pecado. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a depravação total do ser humano. Este ensinamento, meus irmãos, vai nos mostrar que em nosso ser não existe apenas ausência de retidão. Existe a presença da corrupção. Por isso que o pecado é como um câncer que cresce dentro de cada um de nós. O pecado é uma entidade alastrante, produtiva, vigorosa, que se autopropaga. O pecado é como um fogo sem controle. O pecado é uma força viva, violenta e poderosa, pior do que um tornado. O pecado ele pode ser percebido nos horrores do holocaustos e também na monstruosidade do terrorismo, nas manchetes dos jornais e nos gabinetes dos presidentes e deputados e nos cômodos da nossa casa e também
lá no mais profundo do nosso ser, que é no interior do nosso coração. Então, quando nós entendemos esta doutrina bíblica, é fundamental para que a gente compreenda corretamente a salvação. Uma perspectiva deficiente sobre o pecado nos leva a ter uma visão deficiente quanto aos meios necessários para a salvação de todo homem e de toda mulher que nasceu neste mundo pecador. O pecador, ele precisa saber que é pecador para reconhecer a sua necessidade de salvação. Porque, do contrário, ele vai perguntar: eu preciso ser salvo de quê? Perspectivas erradas sobre uma doença sempre trarão consigo perspectivas erradas sobre uma cura. Por isso que perspectivas erradas sobre a corrupção da natureza do homem sempre trarão consigo perspectivas erradas sobre o grandioso antídoto e cura desta corrupção. Queridos, o ser humano, sem a vida de Cristo, ele é um monstro. Por mais bom que ele aparentemente pareça ser, lá no seu coração mora raça de víboras, mora gente mentirosa, caloteira, caluniadora. A pior espécie que você imaginar é o homem não regenerado, é o homem sem a vida de Cristo. Por isso que esta doutrina aqui da depravação total, ela vai nos mostrar que o nosso pecado com que todos nós nascemos, ele está enraizado em nossas entranhas. E muitas pessoas, ao pensar em pecado, elas se limitam a ações exteriores, tais como assassinato, roubo, homicídio, o que mais? Adultério. Elas pensam que pecado é simplesmente algo exterior, algo que é observável no comportamento humano. Elas não sabem que a Bíblia é muito mais rigorosa, muito mais radical do que elas imaginam. E as Escrituras Sagradas, elas não contemplam apenas o que é exterior, palpável, audível. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai às profundezas da vida humana e diz que o pecado está presente em nossos pensamentos, em nossas ambições, em nossas decisões, nos motivos, aspirações e também em nossas orações, muitas vezes. Jesus Cristo, ele disse que não é o que um homem come ou toca que o contamina, mas o que vem de dentro dele, que corrompe e efetua tudo o que ele pensa e faz. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos mostrar como é que está o coração do homem. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, assim está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Como é que está o seu coração, meu amigo, minha amiga, você que está me escutando nessa oportunidade? Como é que está o teu coração? Você sabe o que está dentro do teu coração? Se nós pudéssemos fazer uma ultrassonografia e pudéssemos mostrar as intenções do seu coração, o que nós encontraríamos ali? Mas a Bíblia já faz esse diagnóstico. Jesus, que conhece o nosso coração, ele nos mostra o que está dentro do coração do homem. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 21 e 22, está escrito assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E Jesus continua dizendo no versículo 23 que
todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Então, amados, olha como é que está o coração do homem. Está cheio de prostituição, o coração do homem é enganoso, é podre. E a palavra fala que o coração é enganoso e ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, o simples desejo pelo pecado já é pecado. Isto faz com que sejamos uma máquina de pecados. Uma máquina de pecados. Quando aquele irmão do passado, João Bunyan, ele viu uma pequena medida de sua depravação interior, ele disse que trocaria o seu coração com qualquer pessoa de toda a Inglaterra. Lembra do apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo teve um vislumbre de sua depravação, ele confessou que era o principal dos pecadores. E tem um antigo provérbio que diz o seguinte, que se as faltas do melhor dos homens fossem escritas em sua testa, isso faria colocar o chapéu sobre os seus olhos. E aquele grande reformador, Lutero, ele resumiu muito bem este problema do homem ser uma máquina de pecados. Ele disse o seguinte, que o pecado original em nós é semelhante à nossa barba. Semelhante à nossa barba. Nós atiramos hoje e o resto parece limpo. Amanhã a nossa barba já cresceu de novo e não cessa de crescer enquanto estamos na terra. De modo semelhante, o pecado original não pode ser extirpado de nós, ele surge em nós enquanto vivemos. Você está vendo, irmãos, como que o pecado é algo tão sujo, nojento, podre? Por isso que a doutrina da depravação total nos mostra que a nossa depravação é total e absoluta. A depravação total não significa que os homens sejam semelhantes aos demônios, completamente maus. Não significa que o homem é tão depravado quanto poderia ser. Não significa que o incrédulo é totalmente mau em tudo que faz. Significa, sim, que nada do que ele faz é bom. É bom. A queda ela não fez com que os descendentes de Adão fossem incapazes de boas ações. Todos os seres humanos, mesmo os mais vis, ainda carregam traços do Criador. É aquilo que os teólogos chamam de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus no homem faz dele um portador dos sinais divinos, o habilita a praticar boas ações, é capaz de levá-lo a expressar o ético e o estético de Deus. O homem caído ainda é capaz de mostrar afeição familiar e ter amizades sinceras, de fazer o bem cívico e também cumprir deveres como cidadãos, também de realizar atos de heroísmo e de renunciar por um bem maior, de desenvolver características do Criador na arte, na música, na literatura e na pintura. Tudo isso um pecador depravado ele pode fazer. Agora, queridos, uma pessoa incrédula, ela é capaz de criar muitas coisas admiráveis e também louváveis. Aquele escritor chamado Rui Barbosa, ele nunca pertenceu a nenhuma igreja evangélica, mas, no entanto, meus queridos, ele escreveu belíssimos ensaios sobre direito e a cidadania, e são tão dignos que são usados como ilustração em muitos sermões, né? Tem aí aquele estadista norte-americano, Winston Churchill, ele nos brindou com discursos grandiosos a ponto de pastores ao redor do mundo aplaudem aí as suas magníficas palavras deste homem. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, o apóstolo Paulo citou em sua defesa, que era uma defesa do cristianismo, palavras de poetas que não eram cristãos. Portanto, meus amados, depravação total não é depravação absoluta, mas ela é total. Lembram-se do que disse Jesus:
lá em Lucas capítulo 6, versículo 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem o mesmo. Por isso que a doutrina da depravação total, ela nos mostra que o pecado, ele é um problema mortal. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E eu e você, todos nós vivemos num universo moral. Plante uma semente de pecado e você obterá uma colheita de juízo. Semeie um vento de incredulidade e você colherá a tempestade da destruição. Agora, uma coisa é muito séria. O juízo, ele é iminente, ou seja, ele pode ocorrer a qualquer momento. E Deus julga o pecado. Ele vai julgar o seu pecado e o meu pecado. Depois eu quero mostrar para vocês, mas no final, como sermos libertos desta depravação total, que nos corrompeu desde a planta do nosso pé até o alto da cabeça. Não há em nós, da sola do nosso pé até os nossos cabelos da cabeça, nada que se aproveita no homem. Agora, uma grande prova de que o pecado nunca ficará sem punição é a nossa morte. Você e eu, nós temos um compromisso inadiável com a morte. Por isso que o nosso corpo, ele irá se separar da nossa alma. E ai daqueles que terão as suas almas separadas de Deus, sendo lançados na morte espiritual, alma e corpo serão separados eternamente de Deus. Por isso que é necessário você nascer de novo. Não basta ser crente, não basta frequentar uma igreja evangélica, ser batizado e praticar algo do cristianismo, é necessário você nascer de novo. Queridos, o pecado, ele é tão sério, mas tão sério, que Deus criou um lugar para enviar aqueles que nunca tiveram os seus pecados perdoados. Sabe como é que chama este lugar? Inferno. O inferno é a lógica por trás do pecado. O inferno é a resposta de Deus à impenitência resistente e à desobediência final. O inferno é a força do universo. É aquele incinerador cósmico no qual um dia Deus reunirá o lixo do mundo. É aquele lugar que está sempre sob a ira inflexível de Deus. É aquele local onde o verme da memória não morre, onde estará o falso profeta, o dragão e a besta. Também estarão ali todos os que morrerem sem ter os seus pecados perdoados. Se você morrer hoje, você tem certeza do seu novo nascimento em Cristo? Queridos, esta doutrina da depravação total nos mostra que ninguém é inocente diante de Deus. Nem as crianças, nem o índio, nem a sua tia, que é um exemplo de moralidade. Se não nascer de novo, vai para o inferno. Queridos, errar é humano, mas no entanto, a Bíblia nos diz que errar é resultado da queda humana. Eu e você, nós não estamos em nosso estado natural. Nós somos criados perfeitos, mas o pecado nos tornou imperfeitos. Porque o grande fabricante do universo, ele não produziu o seu produto com defeito. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas o problema, sabe qual foi? Foi o que a primeira criatura resolveu fazer com a liberdade a ela concedida. Porque o fato de Deus ter se tornado humano nos mostra que o problema não está em nossa humanidade, mas na nossa pecaminosidade. Estamos em disparidade com Deus, não porque somos humanos, mas porque somos humanos contaminados pelo pecado. Já nascemos pecadores por causa do pecado de Adão. Então, se Deus, de fato,
nos amou de tal maneira e enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo em carne, para nos libertar do nosso pecado, e a única maneira seria a morte. Jesus, ele foi para uma cruz. Jesus, ele sofreu horrores naquela cruz. Ele foi cuspido, ele foi menosprezado, ele foi surrado, ele foi crucificado, e lhe deram uma coroa de espinho. Como sofreu nosso Senhor. Mas saiba de uma coisa, você, meu amigo, minha amiga, ele sofreu naquela cruz por você. Jesus foi crucificado e morto. Para que você seja salvo, por favor, me escute com bastante atenção. Você precisa de crer que naquela cruz você também foi incluído naquele sacrifício e você participou daquela morte. Quando Cristo morreu, a Bíblia afirma que eu e você, nós morremos com Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Cristo morreu, mas eu também morri com ele e a conta foi paga. Portanto, amados, errar é o resultado da queda humana. E diz a Bíblia que Adão caiu e ele incluiu toda a raça humana em sua decisão. Quando Adão pecou, todos pecaram. Por isso que lá naquela cruz, quando Cristo morreu, todos também morreram. E se você não crê que você morreu com ele, você vai perecer no inferno. A palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quem que morreu por todos? Jesus. Logo todos morreram. Você tem que crer que nesse todos está inserido o seu nome. Porque se você não crer que o seu nome e não está nesses todos, você está fora do reino de Deus. Mas eu sou um bom crente, eu profetizo, eu expulso demônios, eu falo em línguas estranhas. Isso não significa nada, porque sem novo nascimento você pode expulsar demônios, você pode profetizar, você pode fazer o que você quiser, você vai para o inferno, porque está escrito, e foi Jesus quem disse lá em Mateus capítulo 7, 22 e 23. Jesus disse assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observa aqui, meus queridos, que eles profetizaram em nome de Jesus, profetizaram. Que eles expulsaram demônio em nome de Jesus, expulsaram. E que eles fizeram muitos milagres em nome de Jesus, fizeram. Mas, queridos, eles nunca ganharam uma experiência de novo nascimento. Eles nunca renasceram. Eles nunca creram que foram crucificados com Cristo, que Cristo é sua vida. Por isso, eles eram crentes, membros de igreja, faziam visitas, pregavam a Bíblia, mas nunca ganhou uma experiência de morte com Cristo. A Bíblia vai dizer em Romanos 6, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. É somente aqueles que creram, que morreram na morte de Cristo e ressuscitaram com Cristo. Se você não crê que você morreu com Cristo, você nunca pode ter uma vida de ressurreição igual à de Cristo, porque o seu caminho, sem esta experiência, é tacho, é inferno, é fogo, onde ali o bicho não morre e o fogo não se apaga, é para todo sempre, pelos séculos dos séculos e dos séculos, e por aí vai. Queridos, por isso que eu tenho chamado a sua atenção de você voltar para a cruz e ver que ali no corpo de Cristo na cruz, você morreu com Cristo. Mas ao terceiro dia, quando Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, a palavra de Deus afirma lá em Filipenses 2,6 que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você morreu com Cristo,
o Pai o ressuscitou juntamente com Cristo. Agora, se você não creu que morreu com Cristo, as experiências dos crentes hoje são: aceite Jesus como seu Salvador. Isso não está na Bíblia. E Deus não tem compromisso com algo que não esteja escrito na sua palavra. Porque um dia nós seremos julgados pela palavra. Então, se eu crer que eu fui salvo, o diabo vai pedir para nós: mostra aqui em Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo, portanto eu morri. E se eu morri, não sou eu quem vive, agora é Cristo quem vive em mim. Queridos, isso é maravilhoso. Amados, errar é resultado da queda humana. E a palavra diz que quando Adão caiu, todos os pecadores em Adão também pecaram. Como as vítimas de uma transfusão de sangue contaminada, todos nós herdamos a corrupção de Adão. Isto é o que os teólogos chamam de pecado original. E a partir de então, meus irmãos, nenhum ser humano veio ao mundo como uma folha em branco. Assim como nós não podemos separar a nossa personalidade, aparência, identidade dos nossos ancestrais, não podemos separar o pecado deles do nosso. Eu e você, nós já nascemos pecadores. O pecado é passado de pai para filho. Não existem bebês inocentes. A maior prova de que os bebês não são inocentes é a possibilidade deles morrerem. Só morre aquele que é contaminado pelo pecado original. Afinal, o salário do pecado é a morte. Se os bebês morrem, isto é um sinal claro de que eles já são pecadores. Agora, se uma criança morre, ali uma criancinha, e não tem juízo, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo garante a salvação delas, mas elas não são inocentes. Pelo fato delas não poderem responder por si, o sacrifício de Cristo na cruz as salva. Mas elas não podemos dizer que elas são inocentes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que elas já se desencaminham proferindo mentiras, que elas têm veneno de cobra em suas veias. Talvez alguém pode alegar o seguinte: mas não é justo que eu pague pelo erro de Adão. Adão foi apenas um representante humano. Se estivéssemos lá, teríamos feito exatamente o mesmo. Paulo diz que todos pecaram, ou seja, o pecado é individual. Portanto, depois da queda, ninguém mais é inocente diante de Deus. Não nascemos numa zona neutra, mas como inimigos de Deus. Por natureza, eu e você somos filhos da ira. Por esta razão, cada nascimento humano é, espiritualmente falando, o nascimento de uma criança morta. Todos não nascem para viver, mas nascem para morrer. Tá certo? E a única maneira de sermos livres dessa natureza é crendo que na cruz, quando Cristo morreu, eu também morri. Mas quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu fui ressuscitado com ele. Porque para a nossa depravação não tem cura. O remédio é cruz. E cruz fala de morte. E eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é ser liberto da nossa depravação total humana que herdamos de Adão e Eva. Espero que vocês tenham entendido essa reflexão e que Deus te abençoe e revele a palavra ao seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine a sua família e que você seja uma grande bênção na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Deus abençoe vocês e até a próxima reflexão. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Jesus é a vida e a verdadeira paz. Aleluia! 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 Glórias ao Senhor.